Imagine por um instante o silêncio mais profundo que você já sentiu. Não o silêncio comum de uma noite tranquila, mas um silêncio anterior a tudo. Antes do tempo, antes da luz, antes mesmo de qualquer pensamento. Nesse vazio absoluto, não havia céu, não havia terra, não havia nada. Apenas o caos. Mas o caos não era um nada vazio. Ele era um tudo desorganizado. Uma mistura infinita de possibilidades que se agitava em um espaço sem forma. Era como um mar sem ondas, mas cheio de presságios. E nesse silêncio, algo começou a se mover. Um leve sussurro, quase imperceptível, como se o próprio universo respirasse pela primeira vez. Daquele murmúrio primordial, nasceu Gaia, a Terra. Ela não surgiu como um planeta do jeito que conhecemos, mas como uma força viva, um corpo imenso e fértil, pulsando energia. Gaia era a promessa da vida, a base de tudo o que viria. Mas Gaia não estava sozinha. Do mesmo caos nasceram outros ecos. Nyx, a noite, misteriosa e envolta em sombras eternas. Érebo, a escuridão que habitava os cantos mais ocultos. Tártaro, o abismo profundo, mais sombrio do que qualquer imaginação. E Eros, o desejo, a centelha invisível que faria tudo se unir. Perceba como a história começa diferente de tantas outras. Antes mesmo dos deuses que você conhece, Zeus, Poseidon, Hades, já havia forças mais antigas, silenciosas, que moldavam o próprio tecido da realidade. Gaia, cansada de existir sozinha nesse vazio, gerou então o céu, chamado Urano. Ele era vasto, imenso, estrelado, abraçando-a como um manto infinito. Gaia e Urano se tornaram inseparáveis. E desse encontro nasceram os titãs, criaturas grandiosas, fortes, que carregavam nos olhos o brilho do infinito. Mas, como todo início, havia algo estranho, um segredo escondido. Urano temia seus próprios filhos. Ele olhava para aqueles seres colossais e sentia um presságio. Talvez um dia eles pudessem desafiá-lo. Movido pelo medo, Urano fez algo terrível. Empurrou cada filho de volta para as entranhas de Gaia, aprisionando-os dentro da própria mãe. Imagine a dor silenciosa de Gaia. Sentir dentro de si filhos que não podiam nascer, gritos que não podiam ser ouvidos. O céu que a abraçava, agora era também seu cárcere. E, no entanto, ela não se curvou ao desespero. Gaia começou a planejar. Em segredo, ela criou algo novo, um objeto que brilhava com a promessa de liberdade. Uma foice feita de pedra afiada. Mas havia um problema. Quem teria coragem de enfrentar Urano? Os filhos, esmagados dentro dela, hesitavam. O medo era maior que a raiva. Até que um deles se levantou. Seu nome era Cronos. Cronos não era o mais forte dos titãs, mas era o mais astuto. Ele tomou a foice nas mãos e esperou o momento em que Urano, como todas as noites, se deitava sobre Gaia, cobrindo-a por inteiro. E então, no instante certo, Cronos atacou. O golpe foi preciso. Urano, o céu infinito, foi ferido por seu próprio filho. Seu sangue caiu sobre a terra, e de cada gota surgiram novas forças. As Eríneas, espíritos de vingança, os gigantes, guerreiros colossais, e as belas, mas perigosas, ninfas do mar. Urano, derrotado, recuou para as alturas, onde permaneceria distante. Gaia, agora livre, podia finalmente respirar. Mas no vazio deixado por Urano, algo mais se espalhou. Um silêncio diferente, não mais de vazio, mas de espera. Porque, embora Cronos tivesse libertado os titãs, ele também havia herdado o destino do pai. Um sussurro começou a circular entre eles. Assim como Cronos derrotou Urano, um dia, seu próprio filho o derrotará. E foi assim que a roda do destino começou a girar. Um ciclo de poder, medo e traição que nunca cessaria. Se você fechar os olhos, talvez consiga ouvir esse eco antigo. Um sopro que atravessa o tempo, como se o universo ainda guardasse na memória o primeiro corte, o primeiro ato de rebeldia, o primeiro segredo entre mãe e filho. E assim termina o começo. Do caos nasceu Gaia, de Gaia nasceu Urano, e da união dos dois nasceu a primeira guerra. Uma guerra silenciosa, de dentro para fora. Como se até os deuses precisassem lutar contra seus próprios medos para existir. Mas não se engane. Esse é apenas o primeiro sussurro. Outros virão. Cada deus,
Cada força carregará dentro de si segredos, vinganças e desejos que moldarão não apenas o Olimpo, mas também as histórias que até hoje ressoam em nossos sonhos. Agora, enquanto a noite se aproxima, imagine o caos novamente. Imagine aquele silêncio eterno, mas, desta vez, preenchido por vozes distantes. As vozes de Gaia, de Urano, de Cronos. Elas não desapareceram, apenas aguardam. E no fundo, é como se ainda chamassem por você, convidando-o a ouvir os próximos capítulos dessa história que nunca adormece. O corte de Cronos contra Urano não apenas libertou os titãs, mas também abriu uma ferida no próprio universo. Era como se o céu tivesse se afastado da terra e no espaço entre os dois nasceu a ideia do poder. A partir daquele momento, já não bastava existir. Alguém precisava governar. Cronos, com a foice ainda manchada, olhou para os irmãos e irmãs libertos do ventre de Gaia. Ele era agora o senhor do momento. O primeiro a desafiar o céu. O primeiro a escrever sua vontade contra o destino. E por isso, tomou para si o trono do mundo. Mas não pense que o trono era feito de ouro ou pedras preciosas. Naquela época primordial, governar significava algo maior, mais sombrio. Era segurar nas mãos a ordem recém-criada e, ao mesmo tempo, impedir que o caos retornasse. Cronos não governava apenas seres, ele governava o próprio tempo. Pois o nome de Cronos não era apenas um nome, era o ritmo da existência. O avançar das horas, o ciclo que nasce e morre, sempre recomeçando. E assim, o tempo passou a girar, sob sua coroa invisível. Ao lado dele estava Reia, sua irmã e companheira, uma deusa da fertilidade e da vida. Gaia, a mãe primordial, parecia satisfeita. Seu plano havia funcionado. Urano estava longe, os filhos estavam livres, e Cronos, o mais corajoso, reinava. Mas o universo guarda memórias. E o sangue de Urano, caído sobre a terra, ainda sussurrava presságios. Assim como você feriu seu pai, Cronos. Um dia, um filho seu fará o mesmo com você. Cronos, ao ouvir a profecia, sentiu um arrepio. Ele, que havia desafiado o céu, agora tinha medo de sua própria descendência. E o medo, como sempre, gera escuridão. Quando Reia lhe deu o primeiro filho, um menino de olhos brilhantes, Cronos não hesitou. Movido pelo pavor de perder o trono, abriu a boca e engoliu a criança inteira. O som do choro cessou no mesmo instante, afogado no silêncio do estômago do pai. Reia ficou paralisada. Mas o tempo seguiu, e com ele, novos filhos nasceram. Um a um, Cronos engoliu todos. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Dentro dele, os deuses do futuro aguardavam, presos em um cárcere vivo. Cronos acreditava que, ao devorar seus próprios filhos, mantinha o destino longe. Mas não se pode enganar o tempo. Cada vida engolida era também uma semente, germinando dentro da escuridão. Reia, porém, não suportava mais ver sua descendência desaparecer. Quando chegou a vez do sexto filho, ela traçou um plano. Com a ajuda de Gaia, a mesma mãe que havia armado Cronos contra Urano, Reia decidiu enganar o Senhor do Tempo. Na noite em que deu à luz, Reia escondeu o bebê em uma caverna na ilha de Creta. Ali, entre o som do vento e o rugido distante do mar, ninfas o embalaram em segredo. E no lugar da criança, Reia entregou a Cronos uma pedra envolta em panos. O titã, sem suspeitar, engoliu o falso herdeiro. Enquanto isso, no esconderijo sagrado, o bebê crescia. Seu choro era abafado por tambores e cantos de guerreiros, para que Cronos jamais escutasse. Esse menino se chamava Zeus. E com ele, o destino aguardava a hora de voltar à cena. Mas antes de chegarmos à rebelião do filho contra o pai, é preciso voltar ao reinado de Cronos. Pois mesmo que fosse cruel, ele trouxe uma era de ordem, chamada de Idade de Ouro. Naquele tempo, os mortais ainda não existiam como conhecemos. Havia apenas homens primordiais, que viviam sem dor, sem fome, sem necessidade de leis. O mundo florescia em abundância, e o tempo parecia suave, circular, eterno. Mas essa perfeição tinha um preço oculto. Estava sustentada pelo medo e pelo silêncio das crianças devoradas. E não há silêncio que dure para sempre. Dentro de Cronos, as vozes de seus filhos cresciam. Imaginavam o mundo lá fora, sonhavam com o sol, o mar, as estrelas. E ainda que presos, eles aguardavam.
pois o tempo, que pertence a Cronos, também corria a favor deles. Zeus, escondido em Creta, foi crescendo. Seus olhos refletiam tanto a calma da mãe, quanto a fúria do pai. E a cada dia, seu destino se aproximava. Enquanto isso, Cronos reinava, mas em seu coração, o medo nunca cessava. Ele olhava para o horizonte e sentia como se o universo o observasse de volta. Sabia que havia algo que não podia controlar: o ciclo inevitável do poder. Foi assim que o primeiro trono do mundo começou a tremer. Não por inimigos externos, não por guerras distantes, mas por algo mais íntimo e inevitável: a própria família, o próprio sangue, o próprio tempo que não pode ser detido. E você, que ouve esta história, talvez sinta essa sombra. Porque o mito dos titãs não é apenas sobre deuses e monstros. É sobre o medo que todo poder carrega, o medo de perder aquilo que conquistou. E é sobre a certeza de que mais cedo ou mais tarde, o novo sempre se ergue contra o velho. Assim, o reinado de Cronos se tornou uma era dourada, mas frágil como vidro. E enquanto o mundo dormia sob sua ordem, em uma caverna escondida, um choro de criança crescia como um trovão distante. O trovão de Zeus. Na caverna escondida em Creta, o tempo corria em silêncio. Zeus, o filho secreto de Cronos, crescia sob a proteção de ninfas e guerreiros que batiam tambores para abafar o som de seu choro. Cada batida de tambor era um pacto com o destino. Manter o segredo vivo, até que o menino pudesse desafiar o próprio Senhor do Tempo. Zeus não era como os outros filhos de Cronos. Ele conhecia desde cedo a sensação do perigo constante. Não podia caminhar sob o céu aberto sem que houvesse receio de ser descoberto. Não podia chamar pelo nome do pai sem sentir o peso da profecia. Ele era uma criança criada no limiar do medo, mas também no calor da esperança. A cada ano, sua força aumentava. Os olhos carregavam o brilho da tempestade, e seus braços, mesmo jovens, pareciam guardar a energia de algo maior, algo que não podia ser contido. Gaia, a avó, observava em silêncio. Ela sabia que o ciclo estava prestes a se repetir. E assim, quando Zeus se tornou adulto, chegou o momento de enfrentar o destino. Mas não o faria sozinho. Deuses e forças antigas se aproximaram dele, como se a própria terra conspirasse para libertar o que Cronos havia engolido. Foi a deusa Metis, a sabedoria, quem lhe ofereceu o caminho. Com sua astúcia, preparou uma poção poderosa, feita para obrigar Cronos a devolver aquilo que havia devorado. Zeus aceitou o presente com reverência. O destino, afinal, não se vence apenas com força, mas também com inteligência. Disfarçado, aproximou-se de seu pai. Cronos, altivo, não desconfiou do estranho que lhe ofereceu uma taça. Bebeu sem hesitar. E então, o impossível aconteceu. O Senhor do Tempo sentiu seu corpo revirar, e de dentro dele, um a um, começaram a surgir os filhos que acreditava ter aprisionado para sempre. Primeiro veio Héstia, trazendo consigo o calor do fogo sagrado. Depois, Deméter, com a promessa das colheitas. Hera, majestosa, irradiando poder. Hades, com a sombra profunda dos mortos. E por fim, Poseidon, envolto em mares e tempestades. Todos renasceram, adultos e fortes, como se o tempo dentro de Cronos tivesse apenas amadurecido suas essências. E entre eles estava Zeus, o filho mais novo, o que não havia sido engolido. Pela primeira vez, os irmãos se encontraram, e o elo entre eles foi imediato. Unidos, sentiam-se como as peças de um mesmo destino. Cronos, furioso, ergueu-se em sua fúria titânica. Mas era tarde demais. A profecia já se cumpria. O que seguiu foi uma guerra que ecoou pelo cosmos. A titanomaquia, a guerra entre titãs e deuses. De um lado, Cronos e seus irmãos titânicos, imensos como montanhas. Do outro, Zeus e os jovens deuses libertos, armados não apenas com armas, mas com a própria fúria da liberdade. Durante 10 anos, o mundo tremeu. Montanhas eram lançadas contra montanhas. O céu rugia com trovões, e o mar se erguia em ondas colossais. O tempo parecia se partir em cada batalha. Zeus, porém, não lutava sozinho. Ele desceu até o abismo do Tártaro e libertou os hecatônquiros, gigantes de 100 braços, e os ciclopes, seres de um olho só, mestres da forja. Em gratidão,
Os ciclopes lhe presentearam com a arma que mudaria tudo. O raio. O raio não era apenas fogo e luz. Era a própria energia do céu. A fúria contida do universo, canalizada nas mãos de Zeus. E com ele, Zeus se tornou mais do que um guerreiro. Tornou-se inevitável. As batalhas chegaram ao clímax quando Zeus ergueu o raio contra os titãs. O céu se partiu em clarões, a terra estremeceu, e o mar rugiu como nunca antes. Cronos caiu, derrotado, e com ele, a era dos titãs terminou. Os vencidos foram lançados ao Tártaro, acorrentados nas profundezas insondáveis. Ali, guardados pelos hecatônquiros, eles permaneceriam, como ecos de um tempo antigo, prisioneiros do próprio destino. Zeus, então, ergueu-se sobre os irmãos. Não havia mais dúvida. O trono que fora de Urano, depois de Cronos, agora era seu. Mas Zeus não repetiu os erros de seus antecessores. Ele dividiu o poder. Hades recebeu o submundo, onde reinaria sobre os mortos. Poseidon tomou os mares, senhor dos abismos sem fim. E Zeus, com seu raio, ficou com os céus e com a terra, como soberano do Olimpo. Assim começou a nova era, a era dos deuses olímpicos. Mas, como todo reinado, ela não viria sem sombras. Pois o poder, uma vez alcançado, nunca é absoluto. Ele carrega consigo novas alianças, novas traições, novas guerras. No entanto, naquele instante, o universo parecia respirar em alívio. O tempo de Cronos havia terminado. O raio de Zeus brilhava como uma promessa de ordem, e como uma lembrança de que nenhum trono está livre do destino. E você, que ouve esta história, talvez sinta o eco dessa guerra ainda no ar. Pois os trovões que rompem o céu nas tempestades não são apenas descargas elétricas, são lembranças. São fragmentos de um tempo em que deuses e titãs lutaram pela supremacia do mundo. Então, quando ouvir o som do trovão à noite, feche os olhos e imagine. Pode ser apenas Zeus, lembrando ao universo que seu raio ainda reina, que sua voz ainda ecoa, e que a história dos deuses nunca se encerra. O trono de Zeus havia sido conquistado. Os titãs estavam aprisionados. O trovão ecoava como símbolo de poder. E os deuses olímpicos começavam a erguer sua morada no alto do Monte Olimpo, envolto em nuvens douradas e silêncio solene. Mas nenhum reinado se sustenta apenas pela força de um rei. E ao lado de Zeus, surgiria uma figura que não apenas compartilharia o trono, mas moldaria o destino dos deuses com sua própria essência. Seu nome era Hera. Hera não era apenas a esposa de Zeus. Era sua irmã, sua rainha e, em muitos aspectos, sua sombra mais profunda. Enquanto Zeus representava o relâmpago, súbito, barulhento, arrebatador, Hera era o silêncio que vinha depois da tempestade. Um silêncio que não significava paz, mas cálculo, paciência e às vezes vingança. Filha de Cronos e Reia, Hera conhecia bem o gosto da prisão. Assim como os outros irmãos, fora engolida pelo pai e libertada apenas quando Zeus trouxe a luz ao mundo. Esse trauma a marcou. No fundo de sua alma, a lembrança de ter sido silenciada para sempre fez dela alguém que jamais aceitaria a sombra do esquecimento. No Olimpo, Hera assumiu o papel de guardiã da realeza e do matrimônio. Era a deusa dos laços sagrados, da união entre marido e esposa, da ordem que mantém as famílias firmes. Mas havia uma ironia cruel nisso. Zeus, seu companheiro, era também o mais infiel dos deuses. Zeus, senhor dos céus, não resistia aos encantos da paixão. Descia à terra em disfarces, unia-se a mortais e deusas, deixando atrás de si filhos que carregavam tanto a glória quanto a desordem. E Hera, que representava o casamento e a fidelidade, via seu próprio marido quebrar incessantemente o que deveria proteger. Mas Hera não gritava, não chorava em público. Seu silêncio era mais perigoso do que qualquer tempestade de Zeus. Porque em silêncio, ela planejava. E seus planos sempre vinham carregados de vingança. Cada amante de Zeus, cada filho nascido fora de seu leito, tornou-se alvo da fúria calculada de Hera. Não era apenas ciúme. Era a dor de ser traída pelo próprio Deus, que governava ao seu lado, de ver a ordem ser corrompida pelo caos dos desejos. Entre suas vítimas, talvez a mais famosa tenha sido Héracles, filho de Zeus com a mortal Alquimena. Desde o nascimento do herói, Hera tentou destruí-lo. Enviou serpentes para atacá-lo ainda no berço, mas o bebê,
protegido pela força divina do pai, esmagou as cobras com as próprias mãos. Mais tarde, seria Hera a inspirar os trabalhos impossíveis de Héracles, como se cada tarefa fosse uma forma de torturá-lo lentamente. Mas ao mesmo tempo em que era vingativa, Hera era também grandiosa. Sua presença no Olimpo não era apenas de fúria, era majestade. Ela caminhava com a postura de uma rainha eterna, seus olhos brilhando como pedras preciosas, sua voz firme como um juramento que não pode ser quebrado. Os outros deuses a temiam, mas também a respeitavam. E talvez seja isso que torne Hera tão fascinante. Ela não é apenas a deusa da vingança cega, mas a deusa da dignidade ferida, da mulher que carrega em si a dor e transforma essa dor em poder. Na sua fúria, há também justiça. Na sua vingança, há a lembrança de que mesmo os deuses não estão acima das consequências. Zeus podia lançar raios e estremecer montanhas, mas o olhar de Hera, frio e silencioso, era capaz de encolher qualquer um. Porque Hera não precisava de trovões. Ela precisava apenas esperar. E o tempo, sempre paciente, era um aliado em suas mãos. No entanto, é importante lembrar. Hera não era apenas vingança. Ela era também a protetora das mulheres, das esposas e das mães. As mortais recorriam a ela em busca de bênçãos para o casamento, pedindo sua proteção em partos e uniões. Ela era a guardiã dos laços invisíveis que sustentam a vida. E aqui está a dualidade. A mesma deusa que abençoava uma união podia, em silêncio, destruir outra. Tudo dependia de onde caísse o olhar de Hera. Ela era, ao mesmo tempo, abrigo e tormenta, bênção e maldição. Se você fechar os olhos agora, pode quase ouvir os passos dela ecoando no Olimpo. Lentos, firmes, envoltos em ouro e sombra. Cada passo carregando a lembrança de sua prisão, cada olhar carregando o peso de sua coroa. Hera, a rainha. Hera, a vingativa. Hera, a silenciosa guardiã do poder feminino. E talvez seja por isso que, até hoje, ela permanece tão viva em nossa memória. Porque todos nós já sentimos esse silêncio. O silêncio da espera, da dor não dita, da raiva que se transforma em força. O silêncio que antecede a decisão que muda tudo. No Olimpo, Zeus podia reinar como Senhor dos céus. Mas era Hera, com sua dignidade implacável, quem fazia cada deus lembrar que até mesmo os deuses são vulneráveis ao peso do silêncio e da vingança. Assim, enquanto os trovões ecoavam lá fora, dentro do palácio celestial, havia um poder ainda maior. O olhar atento de Hera, que nunca esquecia, nunca perdoava completamente, e sempre aguardava o momento certo para agir. E você, ao ouvir essa história, talvez sinta essa presença. Não é barulhenta como os trovões de Zeus, nem profunda como os mares de Poseidon. É mais sutil, mais íntima, mais próxima. É o silêncio que se instala no coração quando alguém nos fere. É a lembrança de que até a calma pode ser vingança. No fim, Hera não era apenas a esposa de Zeus. Era o equilíbrio do Olimpo. O aviso constante de que nenhum poder, por maior que seja, escapa das consequências. Nem mesmo o rei dos deuses. Enquanto Zeus tomava para si os céus e o Olimpo, e Hades mergulhava nas profundezas do submundo, um terceiro trono precisava ser ocupado. Era o trono do mar. E quem o assumiu foi Poseidon, irmão de Zeus, senhor das águas insondáveis. O mar. Sempre o mar. Para os mortais da Grécia Antiga, olhar para as águas era como encarar um mistério vivo. As ondas traziam riquezas, mas também tragédias. Elas embalavam barcos até terras distantes, mas também engoliam vidas em tempestades súbitas. O mar era alimento, era estrada, era abismo. E no coração desse mistério reinava Poseidon. Poseidon não era o mais calmo dos deuses. Seu temperamento era como as próprias águas, ora tranquilas, ora furiosas, ora calmas como um espelho, ora revoltas como um monstro em fúria. Com um movimento de seu tridente, ele podia abrir fendas na terra, erguer tsunamis ou transformar o oceano em um mar de vidro. Os antigos diziam que quando um terremoto sacudia o chão, não eram placas invisíveis que se moviam, mas o próprio Poseidon, batendo o tridente no fundo das águas. Por isso, além de Deus dos mares, ele era chamado também de Enosigeu, o abalador da terra. Mas o que havia em Poseidon que o tornava tão imprevisível?
Era a sensação de nunca estar completamente satisfeito. Ao contrário de Hades, que aceitava seu reino sombrio, e de Zeus, que se firmava no poder dos céus, Poseidon sempre buscava mais. Era senhor do mar, mas muitas vezes desejava a terra. E foi isso que o colocou em conflito com outros deuses. Um dos episódios mais lembrados foi sua disputa com Atena, a deusa da sabedoria, pela posse da cidade de Atenas. Poseidon cravou seu tridente na rocha, e dela brotou uma fonte de água salgada. Atena, em resposta, ofereceu uma oliveira, símbolo da paz e da prosperidade. Os homens escolheram o presente de Atena, e a cidade ficou sob sua proteção. Poseidon, rejeitado, guardou rancor. E os atenienses sabiam. Sua fúria poderia cair sobre eles a qualquer momento, em forma de tempestades repentinas. Mas Poseidon também tinha um lado grandioso, quase poético. Ele era o criador dos cavalos, animais que representavam tanto a força selvagem quanto a elegância do movimento. Alguns diziam que cada onda que corria sobre o mar era como um cavalo branco, galopando no horizonte. E de fato, Poseidon parecia carregar consigo esse mesmo espírito, indomável, mas belo. No entanto, havia nele algo ainda mais profundo, mais obscuro. Porque o mar não é apenas superfície. Ele esconde abismos, criaturas invisíveis, segredos que jamais chegam à luz do dia. E Poseidon era, também, guardião desses mistérios. Pense nas noites em que o mar parece infinito, escuro, sem fim. Pense no medo de olhar para as águas e imaginar o que pode estar lá embaixo, esperando, em silêncio. Esse medo, esse fascínio, é a essência de Poseidon. Os mortais o temiam e o reverenciavam ao mesmo tempo. Sacrifícios eram lançados às águas para acalmar sua ira. Mas também orações eram feitas em busca de viagens seguras. Era como tentar negociar com o próprio destino. Uma aposta entre vida e morte, esperança e desespero. E no Olimpo, Poseidon não era menos temido. Sua fúria podia alcançar até os deuses. Conta-se que, certa vez, ele se aliou a Hera e Atena contra Zeus. Juntos, conspiraram para derrubar o Senhor do Raio. Mas Zeus descobriu e puniu o irmão, forçando-o a servir aos mortais por um tempo, construindo muralhas e cidades. Mesmo assim, Poseidon nunca deixou de desafiar a autoridade, como o mar que jamais se curva completamente ao vento. Mas, apesar de sua instabilidade, Poseidon era também um deus de profundidade emocional. Amava intensamente, ainda que de maneira turbulenta. De suas uniões nasceram criaturas lendárias. O cavalo alado Pégaso, surgido do sangue da Medusa. Tritão, o deus marinho que soava sua concha como trombeta. E inúmeros heróis e monstros que habitariam as histórias da Grécia. No fundo, Poseidon representa mais do que o mar. Ele é a própria natureza daquilo que não podemos controlar. A força que pode nos salvar ou destruir, que pode nos levar a terras distantes, ou nos afundar no esquecimento. Ele é a lembrança de que, por mais que avancemos, sempre haverá algo maior, mais profundo, além do nosso alcance. E talvez seja por isso que, até hoje, sentimos esse arrepio ao ouvir o som das ondas. Porque o mar não fala com palavras, mas com suspiros, rugidos e silêncios. E cada um desses sons é como a voz de Poseidon, ecoando desde os tempos em que deuses caminhavam entre homens. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante do oceano. As ondas se movem lentamente, depois se erguem com força, depois recuam. Você sabe que no fundo, algo o observa. Algo imenso, antigo, impaciente. Esse algo é Poseidon, senhor do tridente, guardião dos abismos. E assim, entre calmarias e tempestades, ele permanece. Não tão distante quanto pensamos. Porque cada mar que toca a terra é um lembrete de que o Deus das águas nunca dorme, nunca esquece e nunca deixa de guardar seus segredos. Entre os três grandes irmãos, havia um que raramente buscava a luz. Seu nome era Hades, e seu reino não era o céu nem o mar, mas o submundo. Um lugar oculto aos olhos dos mortais, silencioso, mas presente em cada sombra, em cada sopro de medo diante da morte. Hades não era visto como um deus cruel, embora muitos o temessem. Na verdade, ele era justo. Justo e inevitável.
pois todos, sem exceção, um dia passariam por seus domínios. Reis, guerreiros, camponeses, filósofos, crianças, nenhum poderia escapar. E é por isso que ele era chamado de Plutão, o rico. Porque sua riqueza não vinha de ouro nem de joias, mas das incontáveis almas que chegavam ao seu reino. Imagine por um momento o que os antigos gregos pensavam ao falar do Hades. Um rio profundo marcava a entrada. O Estige, cujas águas eram tão sagradas que até os deuses juravam por elas. E quem cruzava o rio era levado pelo velho barqueiro Caronte, que exigia uma moeda como pagamento. Por isso, os mortos eram enterrados com uma moeda na boca. O preço da travessia. Do outro lado, surgia o portão guardado pelo terrível Cérbero, o cão de 3 cabeças, que não permitia que nenhuma alma escapasse. E além daquele portão, estendia-se um mundo subterrâneo, dividido em regiões. Os Campos Elíseos, onde repousavam os justos e os heróis. O Tártaro, abismo de tormentos reservado aos piores criminosos e titãs aprisionados. E os Campos Asfódelos, um lugar cinzento, onde vagavam a maioria das almas comuns, em silêncio, como sombras sem destino. Hades governava tudo isso. Não com raiva, mas com uma serenidade sombria. Era um rei que raramente se levantava do trono, mas cujo olhar atravessava qualquer mentira. E havia nele um peso inevitável, o de carregar a eternidade em silêncio. Diferente de Zeus, que gostava das festas do Olimpo, ou de Poseidon, que agitava os mares, Hades raramente subia à superfície. Era um deus distante, quase esquecido. Mas os gregos sabiam, esquecê-lo era perigoso. Seu nome raramente era pronunciado em voz alta. Chamavam-no de o invisível, o que está além dos olhos. E é justamente isso que o torna tão fascinante. Hades representa tudo aquilo que não vemos, mas sabemos que existe. E ainda assim, ele não era apenas o Senhor dos Mortos. Era também o guardião das riquezas da terra. Minérios, pedras preciosas, metais. Tudo brotava do subsolo, e, portanto, pertencia a ele. É curioso pensar que o mesmo Deus que recebia as almas, também protegia os tesouros escondidos sob os pés dos homens. Talvez porque vida e morte, abundância e fim, estejam mais próximos do que imaginamos. Mas Hades também tinha sua história de paixão. Ele se apaixonou por Perséfone, filha de Deméter, deusa da colheita. E, em um ato repentino, levou-a consigo para o submundo. Deméter, em desespero, fez a terra secar e os homens quase morreram de fome. Foi então que um acordo foi feito. Perséfone passaria metade do ano com a mãe, e a outra metade com Hades. E assim nasceram as estações. Primavera e verão quando Perséfone retornava à superfície. Outono e inverno quando ela voltava para o submundo. Esse mito revela muito sobre Hades. Ele não é apenas o deus do fim, mas também da renovação. A morte para os gregos não era só término, mas também ciclo, passagem, transformação. E Hades, em seu silêncio, era o guardião dessa verdade. Feche os olhos e imagine-se entrando nesse mundo subterrâneo. Sinta o frio leve que envolve a pele. Ouça o murmúrio distante de rios escuros. Veja sombras andando lentamente, como se carregassem memórias que não conseguem abandonar. A tristeza, sim, mas também uma estranha paz. Como se ao atravessar para o outro lado, a luta cessasse, o tempo deixasse de contar, e tudo se tornasse silêncio. Esse silêncio é a essência de Hades. Não um vazio assustador, mas um convite à reflexão. Um lembrete de que a vida é preciosa justamente porque tem fim, e de que cada escolha que fazemos ecoa, mais cedo ou mais tarde, diante do olhar sereno do Deus invisível. Os mortais temiam a fúria de Zeus, a imprevisibilidade de Poseidon. Mas diante de Hades havia apenas resignação. Ele não precisa gritar, não precisa ameaçar. Basta existir. E isso, por si só, já é mais forte do que qualquer raio ou tempestade. Muitos heróis ousaram entrar em seu reino. Orfeu, em busca de Eurídice. Hércules, para capturar Cérbero. Odisseu, em sua jornada sem fim. Todos saíram marcados, mudados, transformados. Porque encarar Hades não é apenas atravessar o mundo dos mortos. É atravessar a si mesmo. É olhar para o invisível dentro de nós, nossos medos, nossos segredos, nosso destino. E talvez seja por isso que até hoje o nome de Hades ainda causa um arrepio.
Não porque ele seja cruel, mas porque nos lembra do que não gostamos de encarar. Ele é o espelho do inevitável, a sombra que sempre caminha conosco, ainda que tentemos ignorá-la. No fim, Hades permanece em seu trono silencioso, com Perséfone ao lado, governando não apenas os mortos, mas também os mistérios que mantêm a vida em movimento. E enquanto houver homens caminhando sobre a terra, haverá almas atravessando o Estige, moedas brilhando nas mãos de Caronte, e Cérbero vigiando as portas. Tudo sob o olhar discreto e eterno do guardião do invisível. Se Zeus representava o poder, Poseidon a fúria do mar e Hades o silêncio da morte, havia uma deusa que governava algo muito mais sutil, mas igualmente irresistível. Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Afrodite não empunhava raios nem tridentes. Não fazia a terra tremer, nem os mares se abrirem. Seu poder era outro, invisível, mas inescapável. Era a força do desejo, a centelha do encanto, a chama que move corações e até deuses. Dizem que ela nasceu da espuma do mar, quando o céu e a terra ainda estavam em conflito. Do sangue de Urano, que caiu sobre as águas, ergueu-se uma forma luminosa, delicada e irresistível. Afrodite surgiu das ondas, como se o próprio oceano tivesse parido a beleza. E onde seus pés tocavam, flores brotavam, como se a natureza não resistisse à sua presença. Mas Afrodite não era apenas beleza. Ela era mistério, porque a beleza por si só pode ser admirada, mas o desejo captura, prende, domina. E esse era o seu verdadeiro poder. Reis se ajoelhavam, heróis esqueciam batalhas, até deuses discutiam por ela. Os gregos a viam como a essência daquilo que não se controla. O olhar que paralisa, o toque que queima, a ausência que enlouquece. Afrodite era tanto essa alegria do primeiro amor quanto a dor da saudade. Ela era o suspiro escondido, o coração acelerado, o arrepio inesperado. Mas, assim como o amor, Afrodite também tinha seu lado sombrio. Porque o desejo pode unir, mas também destruir. Pode trazer paz, mas também guerra. E talvez nenhum episódio mostre isso melhor do que a Guerra de Troia. Conta-se que tudo começou com um simples desafio. Quem era a mais bela entre as deusas? Hera, Atena ou Afrodite? O juiz seria Paris, príncipe de Troia. Cada deusa tentou convencê-lo com uma promessa. Hera ofereceu poder. Atena ofereceu sabedoria. Mas Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela do mundo, Helena. E Paris escolheu Afrodite. Dessa escolha, nasceu a guerra que queimaria cidades, destruiria heróis e marcaria a eternidade. Esse é o paradoxo de Afrodite. O mesmo poder que pode unir corações também pode incendiar o mundo. Ela não distingue o amor doce do amor perigoso, porque ambos fazem parte da mesma chama. Afrodite era casada com Hefesto, o deus ferreiro, mestre das forjas e do fogo. Mas sua natureza inquieta a levou a viver muitas paixões. Entre elas, sua união mais famosa, o romance com Ares, deus da guerra. O amor e a guerra, juntos, em uma relação explosiva e inevitável. E é curioso pensar nisso. Porque talvez o amor e a guerra sempre tenham caminhado lado a lado. Ambos movem homens a fazerem o impossível. Ambos revelam a força e a fragilidade humana. Mas Afrodite também tinha filhos que refletiam sua essência. Entre eles, o mais conhecido, Eros, o deus do amor. Muitas vezes retratado como um jovem com arco e flechas. Uma flecha podia despertar a paixão imediata, outra podia trazer o esquecimento. Era como se Afrodite tivesse espalhado sua influência pelo mundo, através do filho, para que ninguém escapasse ao poder do desejo. Feche os olhos e imagine o que os antigos sentiam ao pensar em Afrodite. Não era apenas admiração por uma figura divina. Era a lembrança de cada olhar que já fez o coração bater mais rápido, de cada silêncio que falou mais do que 1000 palavras, de cada ausência que doeu como se fosse uma ferida. Afrodite estava em todos esses momentos, porque no fundo, ela não era apenas uma deusa distante, mas uma presença viva em cada emoção que nos torna humanos. E havia também uma lição escondida em seu mito. Se Zeus mostrava o poder visível e Poseidon a fúria dos mares, Afrodite mostrava que a verdadeira força muitas vezes é invisível. Não se pode prender o amor nem medir o desejo. Eles são correntes invisíveis que movem até os mais fortes.
Talvez seja por isso que até os deuses, com toda a sua imortalidade, se curvavam diante dela. Mas não se engane, Afrodite não representava apenas o amor romântico. Ela era também a deusa da fertilidade, da vida que floresce, da atração que garante a continuidade da existência. Sem ela, não haveria novas gerações, não haveria renovação. Ela era o impulso vital, o chamado da vida para que a vida continue. E, ao mesmo tempo, havia algo insondável em seu olhar. Como se dissesse: o amor é belo, mas não é simples. Ele cura, mas também fere. Ele aproxima, mas também separa. E no fim, ninguém escapa dele. Assim, Afrodite continua viva não apenas nos mitos, mas em cada coração que já experimentou o mistério do desejo. Porque mesmo hoje, quando sentimos a força invisível de uma paixão, é como se, por um instante, estivéssemos tocando o poder da deusa que nasceu da espuma do mar. Se Afrodite era o sussurro do desejo e do encanto, Ares era o rugido da violência, o deus da guerra. Não da estratégia refinada, nem da disciplina militar, mas da batalha em seu estado mais cru. Sangue, gritos, ferro e medo. Ares não era amado pelos deuses, tampouco pelos homens. Seu nome trazia mais temor do que devoção, pois onde Ares caminhava, o chão se tingia de vermelho. E ainda assim, ele era inevitável, porque a guerra, assim como o amor, sempre acompanhou a humanidade. Os antigos diziam que Ares não pensava antes de atacar. Ele não media riscos, nem calculava consequências. Ele simplesmente avançava, tomado por um ímpeto selvagem, como se fosse a própria fúria encarnada. E isso o tornava ao mesmo tempo poderoso e perigoso, tanto para os inimigos quanto para os aliados. Mas Ares não estava sozinho. Ao seu lado vinham personificações de sentimentos que brotam no campo de batalha. Phobos, o medo; Deimos, o pavor; seus filhos, que acompanhavam o pai como sombras inseparáveis. E havia ainda Eris, a discórdia, que espalhava rivalidade e ódio antes mesmo de a primeira espada ser levantada. Pense nisso. Para os gregos, a guerra não era apenas homens contra homens. Era uma força viva, quase inevitável. E Ares era seu rosto, seu coração pulsante. Mas, ao contrário de Atena, que também governava a guerra, Ares não trazia ordem nem disciplina. Atena representava a estratégia, o raciocínio, a sabedoria que planeja cada movimento. Já Ares era o caos, o grito que ecoa antes mesmo de saber quem vencerá. Se Atena era o xadrez da guerra, Ares era a tempestade que vira o tabuleiro de cabeça para baixo. E talvez seja por isso que muitos o desprezavam. Zeus o tolerava, mas não o admirava. Até sua mãe, Hera, não escondia certo desconforto diante de seu temperamento explosivo. Mas havia alguém que se encantava por ele: Afrodite. O amor e a guerra, juntos, em um romance tão perigoso quanto inevitável. Essa união simbolizava um contraste profundo. Porque o mesmo coração que arde de paixão, também pode arder de ódio. O mesmo fogo que aquece pode destruir. E Afrodite e Ares, lado a lado, mostravam que desejo e violência muitas vezes caminham juntos. Mas Ares não era apenas destruição. Ele também representava algo essencial: a coragem. Porque para enfrentar a guerra não basta força. É preciso encarar o medo, avançar mesmo quando a derrota parece certa. E nisso, Ares também era um mestre. Seus gritos no campo de batalha podiam aterrorizar, mas também inspirar aqueles que lutavam a seu lado. Ainda assim, a presença de Ares nunca era confortável. Os antigos não o veneravam como a outros deuses. Havia templos, sim, mas seu culto era menor. Porque ninguém deseja chamar a guerra até a própria porta. Ares era lembrado não como algo a ser celebrado, mas como algo a ser suportado. Feche os olhos e imagine o campo de batalha ao entardecer. O cheiro de ferro no ar, a poeira levantada, o eco de passos pesados. Não há certeza de quem vencerá, apenas o peso do momento. Esse silêncio cortado por gritos, esse frio que percorre a espinha, é a respiração de Ares. E de certa forma, todos nós o conhecemos. Porque Ares não está apenas nas guerras que queimam cidades. Ele está nas pequenas batalhas do cotidiano, nos conflitos internos, na raiva que explode sem aviso. Ele é o reflexo da fúria que carregamos e, ao mesmo tempo, da força que nos faz enfrentar o impossível.
É curioso pensar que os deuses não eram apenas símbolos externos. Eles eram espelhos da alma humana. E Ares talvez fosse o espelho mais cru, mais nu, daquilo que nem sempre queremos encarar em nós mesmos. O instinto de lutar, de ferir, de dominar. Mas também o instinto de resistir, de avançar, de sobreviver. No fim, Ares é inevitável, assim como a guerra. Podemos evitá-la por um tempo, podemos adiá-la, mas em algum momento ela chega. E quando chega, seu rugido ecoa não apenas no campo de batalha, mas dentro de cada coração humano. E talvez seja por isso que, apesar de temido, Ares nunca desapareceu da memória. Porque, de certa forma, enquanto houver homens, haverá conflito. E onde houver conflito, haverá o eco de Ares, o deus que não pede permissão, que não oferece paz, mas que lembra que até nos momentos mais sombrios, existe uma chama que arde, uma coragem que insiste em lutar. Assim, entre o medo e a bravura, entre o ódio e a paixão, Ares permanece. Não como um deus distante, mas como uma presença constante, um eco que ressoa na história e dentro de cada um de nós. Se Ares representava o rugido da guerra, Hermes representava o movimento, o deus veloz, astuto, inquieto, o mensageiro dos deuses. Mas, mais do que isso, o viajante eterno, aquele que caminhava entre mundos. Hermes nasceu de forma inesperada. Filho de Zeus e da ninfa Maia, veio ao mundo em uma caverna escondida, ainda envolto em mistério. E, já no primeiro dia de vida, mostrou quem era. Dizem que escapou do berço, inventou a lira a partir de uma tartaruga e até roubou o rebanho de Apolo, enganando o irmão com truques engenhosos. Não havia nele inocência infantil. Desde o início, Hermes era sagacidade pura, um espírito inquieto, impossível de aprisionar. Com o tempo, Zeus o escolheu como seu mensageiro. E Hermes passou a usar suas sandálias aladas, capazes de levá-lo a qualquer lugar em um piscar de olhos. Do Olimpo às profundezas da terra, dos mares às cidades mortais, ele se movia sem barreiras. Nada o detinha. Nenhuma porta, nenhum muro, nenhum segredo era inacessível para ele. Mas Hermes não era apenas veloz, era também mediador. Era ele quem levava as palavras de Zeus aos outros deuses, quem resolvia disputas, quem costurava alianças. E ao mesmo tempo, era o deus dos viajantes, dos comerciantes, dos sonhadores que percorriam estradas em busca de algo novo. Sua presença era como o vento, invisível, mas sempre em movimento. Há, porém, um aspecto de Hermes ainda mais misterioso. Ele era também o psicopompo, aquele que guiava as almas até o submundo. Enquanto Caronte atravessava o rio Estige, era Hermes quem conduzia os espíritos até a beira da travessia. E aqui, sua imagem se torna ainda mais fascinante. Porque Hermes não era apenas o deus da vida, das viagens, dos negócios. Era também uma ponte com a morte. Ele transitava entre o mundo dos vivos e o dos mortos, como se fossem apenas duas margens do mesmo rio. Pense nisso por um instante. Enquanto outros deuses se limitavam a seus reinos, Zeus no céu, Poseidon no mar, Hades no submundo, Hermes podia atravessar todos eles. Era o único capaz de caminhar entre luz e sombra, entre alegria e silêncio, entre vida e eternidade. E talvez por isso, os antigos gregos o viam como um protetor. Viajar naquela época era sempre um risco. Estradas desertas, bandidos à espreita, mares imprevisíveis. Mas sob a proteção de Hermes, o viajante sentia que não estava sozinho. Era como ter uma presença invisível guiando os passos, soprando coragem nos ouvidos. Hermes também era o deus da astúcia, do improviso, da palavra rápida. Era o patrono dos oradores, dos comerciantes, mas também dos ladrões e trapaceiros. Porque no fundo, Hermes representava o jogo da vida. Ganhar e perder, enganar e ser enganado, avançar sempre em movimento. Não havia nele julgamento, apenas adaptação. Como o vento que muda de direção, Hermes se transformava conforme a necessidade. Feche os olhos e imagine-o caminhando. Um jovem ágil, com asas nos pés e no capacete, segurando o caduceu, o bastão com serpentes entrelaçadas, símbolo de equilíbrio e negociação. Ele passa rápido, mas deixa atrás de si uma sensação curiosa, um misto de confiança e incerteza. Porque Hermes nunca permanece. Ele sempre segue adiante. Mas é justamente isso que o torna fascinante.
Hermes é o movimento eterno, a lembrança de que nada na vida é fixo. Tudo flui, tudo passa. O rio segue, a estrada continua, o vento sopra para novos horizontes, e com isso, ele nos ensina que não devemos nos apegar demais, porque o mundo está sempre mudando. E havia algo mais em sua natureza: a capacidade de unir opostos. Ele transitava entre vivos e mortos, deuses e mortais, céu e terra. Era uma ponte. E como ponte, carregava um segredo profundo. Tudo o que parece distante está na verdade conectado. A morte à vida, o amor ao conflito, o começo ao fim. Hermes era o fio invisível que ligava todas as coisas. E talvez por isso, até hoje, sua imagem esteja presente em símbolos de comunicação, de medicina, de viagens. Porque Hermes não ficou preso ao passado. Ele é atemporal. Sempre que alguém envia uma mensagem, atravessa uma estrada, ou ousa cruzar uma fronteira, visível ou invisível, Hermes está lá, sorrindo, discreto, mas presente. No fim, Hermes é o deus que nos lembra da impermanência, de que nada fica para sempre. E ao mesmo tempo, é o deus que nos dá coragem para seguir em frente. Porque sempre há novos caminhos, novos horizontes, novas travessias. Assim, entre o nascer e o morrer, entre o aqui e o além, Hermes continua caminhando. Silencioso, veloz, misterioso. Um mensageiro eterno, guiando passos, soprando segredos, lembrando que a vida é uma jornada sem fim. E que cada estrada, por mais incerta que pareça, sempre leva a algum lugar. Se Zeus representa o poder dos céus e Poseidon a fúria do mar, Ares é a força crua que se manifesta no coração do conflito. O deus da guerra não governa a estratégia ou a razão. Ele governa o instinto, a adrenalina e o caos que antecedem o combate. Sua presença não é sutil. Seu nome provoca tanto medo quanto respeito. E até mesmo os deuses sentem seu impacto. Ares nasceu da união de Zeus e Hera, mas desde cedo mostrou que não seguia regras. Ele não busca glória com calma ou paciência. Ele busca o choque, o impacto, a batalha em sua forma mais intensa. Onde Ares se aproxima, o ar parece mais pesado, o chão vibra e o medo se infiltra nos corações. É impossível ignorá-lo, pois ele encarna a essência da violência, mas também da coragem que nasce diante do perigo. Ao lado de Ares caminham figuras que refletem seu espírito: Fobos, o medo, e Deimos, o terror. Eles são suas sombras inseparáveis, sempre presentes no campo de batalha, alimentando a tensão que precede o primeiro golpe. E há também Eris, a deusa da discórdia, que semeia rivalidade e conflito antes mesmo que a guerra comece. Esses seguidores revelam que a violência não surge apenas da força física, mas da emoção, da instabilidade e da inquietação que se espalha entre homens e deuses. Ares também é famoso por seu relacionamento com Afrodite, a deusa do amor. Enquanto sua mãe Hera desaprovava seu temperamento explosivo, Afrodite se encantava pelo fogo que queimava dentro dele. O contraste é emblemático: amor e guerra, paixão e destruição, entrelaçados de maneiras que são irresistíveis e perigosas ao mesmo tempo. Essa ligação mostra que emoções extremas, desejo e raiva, podem coexistir e até se alimentar mutuamente. Mas Ares não é apenas destruição. Ele também é coragem. O grito que anuncia a batalha assusta, mas também inspira. A presença de Ares revela o que há de mais profundo em cada guerreiro. A capacidade de enfrentar o medo, de avançar mesmo quando a derrota parece inevitável. Ele representa a força instintiva que todos carregamos, lembrando que em cada conflito existe a oportunidade de superação, resistência e transformação. Os mortais e os heróis da mitologia encontraram em Ares uma presença inevitável. Nenhum campo de batalha poderia se desenrolar sem seu impacto. Mesmo aqueles que não o veneravam sentiam a energia que emanava do deus. Ele é o eco da violência e da coragem, lembrando que a guerra, externa ou interna, é parte da vida. Ares também mostra que o conflito é uma parte natural do mundo, algo que não pode ser completamente controlado. Enquanto Zeus governa com justiça, Poseidon com fúria e Hades com silêncio, Ares nos força a encarar o lado primitivo e instintivo da existência. Através dele, aprendemos que enfrentar a adversidade exige coragem, e que a força física ou mental
é apenas uma das muitas facetas do verdadeiro poder. Imagine um campo de batalha ao entardecer. O cheiro de ferro e fumaça paira no ar. O solo treme com passos pesados e o grito de guerra ecoa de longe. Ares não aparece como um homem comum. Ele está em cada choque de espadas, em cada movimento de ataque e defesa, em cada instante em que o coração dispara diante do perigo. Ele não precisa se mostrar para ser sentido. Ele é o eco da guerra, pulsando em cada alma que encara o conflito. Mas Ares também é humano. Ele representa aquilo que existe dentro de todos nós, o impulso de lutar, a raiva que surge diante da injustiça, o desejo de sobreviver e proteger. É essa conexão que torna o Deus mais complexo do que parece. Ele não é apenas violência gratuita. Ele é a força vital que se manifesta na adversidade. E, paradoxalmente, Ares também nos ensina sobre limites. A violência sem controle, a raiva sem razão, leva à destruição. Mas quando entendida, canalizada e reconhecida, ela revela coragem e força interior. Ele mostra que o conflito é inevitável, mas a forma como o enfrentamos define nosso caráter. O Deus da guerra, assim, permanece eternamente presente. Nos campos de batalha da Grécia Antiga, nas pequenas lutas do cotidiano, na coragem silenciosa que enfrentamos ao superar desafios, Ares está lá. Ele nos lembra que, embora o caos seja assustador, ele também é a oportunidade de encontrar força dentro de nós mesmos. Ao ouvir esta história, visualize o eco de Ares em cada decisão difícil que você já tomou. Ele está nos momentos de tensão, nos instantes em que precisamos agir apesar do medo. Ele não pede reconhecimento, não busca glória. Ele simplesmente está lá, recordando que o instinto de lutar é tão natural quanto respirar. No fim, talvez o maior poder de Ares não seja destruir, mas despertar a coragem adormecida em cada coração. Ele é a lembrança de que, para cada batalha, física ou emocional, existe uma força capaz de nos conduzir à sobrevivência, à ação e à superação. Ele é inevitável, intenso e primitivo. Ele é o eco da guerra, ressoando em nós muito depois que o campo de batalha se aquieta. Se Ares é a força bruta da guerra, Afrodite é a força invisível do amor e do desejo. Ela não ergue tronos nem brandia espadas, não domina mares nem comanda trovões. Ainda assim, seu poder é profundo, inevitável e irresistível. Afrodite é a deusa que governa o coração humano, o suspiro contido, a centelha que acende paixões e transforma destinos. Nascida da espuma do mar, dizem os mitos que ela surgiu quando Urano foi ferido, e seu sangue misturou-se às águas, dando origem a essa beleza divina. Afrodite emergiu, plena e luminosa, e o mundo jamais seria o mesmo. Onde ela passava, flores floresciam, o vento parecia mais suave, e até mesmo deuses eram compelidos a curvar-se diante de seu encanto. Sua presença é um lembrete de que nem todo poder precisa ser visível. Às vezes, o mais forte é o que toca invisivelmente o coração e a mente. Mas Afrodite é muito mais do que beleza superficial. Ela é mistério e paradoxo. O amor pode trazer alegria, mas também dor. Desejo pode unir ou destruir. Ela representa essa dualidade, a força que cria e a força que consome, muitas vezes simultaneamente. E talvez nenhum mito ilustre isso melhor do que o episódio do julgamento de Paris. Paris, príncipe de Troia, recebeu a tarefa de escolher a mais bela entre três deusas: Hera, Atena e Afrodite. Cada uma tentou seduzi-lo com promessas grandiosas. Hera ofereceu poder, Atena ofereceu sabedoria, e Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bela do mundo. Paris escolheu Afrodite, e essa decisão desencadeou a famosa Guerra de Troia, uma catástrofe que consumiu cidades, heróis e vidas. O mito mostra como o amor, quando combinado ao desejo e à ambição, pode moldar o destino do mundo. Afrodite, silenciosa e encantadora, possui a capacidade de alterar o curso da história sem precisar levantar a mão. Sua relação com outros deuses é igualmente fascinante. Casada com Hefesto, o deus ferreiro, Afrodite não se limitou a ele. Entre suas paixões mais notórias está Ares, o deus da guerra. Essa união simboliza algo profundo. Amor e conflito coexistem. Desejo e destruição caminham lado a lado, e a intensidade de ambos revela a natureza poderosa e imprevisível do coração. Afrodite também é mãe,
e seus filhos carregam fragmentos de seu poder. Entre eles está Eros, o deus do amor, responsável por flechas que despertam paixões imediatas ou silenciam sentimentos. Assim, Afrodite espalha sua influência, lembrando que ninguém escapa ao poder do desejo, seja mortal ou divino. O amor, a atração e a sedução se tornam forças universais que moldam destinos e experiências humanas. Mas Afrodite não governa apenas o amor romântico. Ela é também deusa da fertilidade e da criação, da vida que se renova e se perpetua. O florescer da primavera, a beleza de uma flor, o crescimento da nova vida, tudo isso reflete sua presença. Ela está em cada gesto de cuidado, cada sentimento que desperta compaixão ou paixão. É uma força silenciosa, mas eterna, moldando o mundo de maneira invisível, mas profunda. Feche os olhos e imagine a presença de Afrodite. Sinta a brisa suave que parece acariciar a pele, o brilho delicado que reflete nas águas, o perfume de flores que surge sem razão aparente. Essa é a essência de Afrodite, o desejo que não se vê, mas que se sente, o poder que move corações, inspira decisões e transforma vidas. Já esse é o segredo do fascínio que ela exerce. O amor é uma força que ninguém controla completamente. Ele aproxima e afasta, desperta alegria e dor, cria e destrói. Afrodite é a lembrança constante de que, embora tentemos resistir, somos todos suscetíveis às emoções que ela representa. Além disso, Afrodite nos ensina sobre equilíbrio e contraste. Ela mostra que o desejo e o amor, embora irresistíveis, exigem responsabilidade e consciência. Pois assim como podem inspirar momentos de extrema beleza e felicidade, também podem gerar conflitos, como vimos na Guerra de Troia. O poder de Afrodite não está em dominar, mas em revelar o que existe dentro de cada ser humano: paixão, vulnerabilidade e potencial para mudança. Afrodite, portanto, é a deusa que transcende o físico. Ela não é apenas a face bela e sedutora que encanta, mas a força invisível que molda o comportamento, as decisões e o destino. Ela é o lembrete de que as emoções humanas são tão poderosas quanto os elementos naturais, mar, terra e fogo, e que compreender essa força é essencial para compreender a vida. Ao ouvir esta história, imagine o impacto de Afrodite em cada momento de desejo, amor e fascínio que você já sentiu. Ela está em cada olhar que acelera o coração, em cada gesto que desperta ternura, em cada memória de amor ou paixão intensa. Afrodite é a força que nos lembra que somos todos suscetíveis ao encantamento, e que isso é parte da experiência de ser humano. No fim, talvez o poder mais profundo de Afrodite não esteja na beleza, nem no encanto, nem nas paixões que desperta, mas na capacidade de nos conectar uns aos outros, de mover corações, de revelar sentimentos ocultos e de transformar vidas de forma silenciosa, mas inevitável. Ela é o mistério do desejo, a força invisível que permeia cada aspecto do mundo, e a lembrança de que, em todos nós, existe um espaço onde o amor governa e transforma. Afrodite permanece presente, silenciosa, eterna. Ela não precisa lutar, conquistar ou impor sua vontade. Basta existir. E isso é suficiente para mudar o mundo, uma vida e um coração de cada vez. Se Ares é o rugido da guerra, e Afrodite é o sussurro do desejo, Hefesto é o silêncio que molda o mundo com suas próprias mãos. Ele não governa reinos nem comanda exércitos, mas seu poder está na criação, na paciência e na habilidade de transformar matéria em arte, força e até destino. Hefesto é o deus ferreiro, o artesão supremo do Olimpo, cujas mãos moldam o impossível. Filho de Hera, e talvez desprezado por sua aparência e limitações físicas, Hefesto desenvolveu um talento que compensava qualquer deficiência: genialidade, precisão e perseverança. Enquanto os outros deuses eram admirados por seu poder visível, Hefesto conquistava respeito através da criação e da excelência silenciosa. Ele mostra que a força verdadeira nem sempre se encontra em músculos ou gritos, mas na consistência, no trabalho árduo e na habilidade de transformar realidade em arte. Hefesto é o artesão que criou os objetos mais incríveis do mundo antigo, do trono de ouro de Hera aos escudos e armaduras dos heróis, passando por palácios e armas divinas. Tudo que ele toca se torna eterno,
e sua criatividade não conhece limites. Ele é a prova de que a paciência e o trabalho podem superar qualquer adversidade, e que a maestria exige dedicação e silêncio. Apesar de seu talento, Hefesto não era livre de conflitos. Rejeitado, humilhado e até expulso do Olimpo, ele transformou cada ferida emocional em força criativa. Sua forja não era apenas calor e metal, era uma extensão de sua alma, onde dor, dedicação e ambição se encontravam para criar o divino. Cada martelada é resistência, cada centelha que salta é uma afirmação de que o trabalho bem feito supera qualquer desprezo ou injustiça. Hefesto também é conhecido por sua ligação com Afrodite. Casado com a deusa do amor, ele enfrentou o desafio de conciliar sua paciência e criatividade com a natureza volátil da esposa. Essa relação simboliza um contraste profundo: o trabalho constante e paciente versus a paixão intensa e imprevisível. Mas Hefesto, em sua sabedoria silenciosa, continuava a criar, a moldar, a transformar. E por meio disso, permanecia íntegro e poderoso à sua maneira. Feche os olhos e imagine a forja de Hefesto. O calor intenso ilumina a caverna. Faíscas voam como estrelas cadentes, e o som do martelo batendo no metal ecoa como música. Cada centelha, cada golpe, cada peça moldada é fruto de paciência e maestria. E ainda assim, tudo parece fácil aos olhos dele, como se o fogo e o ferro fossem extensões de seu corpo e mente. Hefesto nos ensina que a criação verdadeira exige entrega total, e que a persistência transforma o ordinário em extraordinário. Mas o poder de Hefesto vai além do metal. Ele também simboliza resiliência e superação. Ele mostra que mesmo aqueles que parecem frágeis ou desprezados possuem habilidades únicas que podem mudar o mundo. Seu exemplo inspira coragem silenciosa, lembrando que nem sempre é necessário rugir para ser poderoso. Algumas forças trabalham no silêncio, moldando destinos sem que ninguém perceba. Hefesto é também o deus da tecnologia, do engenho e da inovação. Seus inventos muitas vezes resolvem problemas que outros deuses não conseguiriam enfrentar. E sua criatividade não conhece limites. Ele representa o poder da mente humana, a capacidade de transformar recursos simples em ferramentas que modificam a realidade. Assim, Hefesto nos lembra que o trabalho, a inteligência e a paciência podem superar até mesmo a força bruta ou a beleza sedutora. Imagine os deuses usando suas criações: armaduras que brilham ao sol, armas que parecem vivas, tronos que sustentam reis e rainhas. Tudo isso é fruto da habilidade silenciosa de Hefesto. E ainda assim, ele não busca fama ou reconhecimento. Sua satisfação está no ato de criar, no processo de transformar ideias e matéria em algo eterno. Hefesto, portanto, é um símbolo de esperança e resistência. Ele ensina que a superação de obstáculos não exige glória imediata, mas consistência, dedicação e coragem. Cada martelada é uma lição de vida. Mesmo quando rejeitados, mesmo quando subestimados, somos capazes de criar beleza, força e significado. E há algo ainda mais profundo em Hefesto. Ele nos lembra que todo ato de criação é também um ato de paciência e amor. Assim como ele molda o metal, nós moldamos nossas vidas, nossas escolhas e nossos relacionamentos. Cada esforço, cada decisão consciente, cada dedicação silenciosa tem o poder de transformar o mundo à nossa volta. Ao ouvir a história de Hefesto, visualize a forja, o fogo e o som rítmico do martelo. Sinta a concentração, a paciência e a determinação que se transformam em obras-primas. Essa é a essência do Deus, o poder de transformar, de criar, de persistir, mesmo quando ninguém observa. No fim, talvez o poder mais profundo de Hefesto não seja criar armas ou armaduras, mas moldar o invisível: coragem, paciência, resiliência e determinação. Ele nos mostra que, muitas vezes, a verdadeira grandeza não está nos olhos dos outros, mas na maestria silenciosa com que enfrentamos a vida e transformamos nossos desafios em força e arte. Hefesto permanece como o ferreiro eterno, o Deus que transforma dor em criação, silêncio em força e metal em eternidade. Ele é a lembrança de que o verdadeiro poder não precisa ser visto para ser sentido,
e que a persistência e a habilidade silenciosa podem, no final, mudar tudo. Se Ares é a fúria da guerra, Afrodite é o sussurro do desejo. E Hefesto é o poder da criação silenciosa. Hermes é o vento que conecta todos os mundos. Ele é o mensageiro dos deuses, o deus da velocidade, da astúcia, das travessias e do movimento constante. Nada no Olimpo se move sem que Hermes passe por perto, levando palavras, decisões e destinos de um ponto a outro, sempre ágil, sempre presente. Filho de Zeus e da ninfa Maia, Hermes nasceu de forma inesperada, e já no primeiro dia mostrou sua astúcia inata. Ainda bebê, escapou do berço, inventou a lira a partir de uma tartaruga, e até roubou o rebanho de Apolo sem ser descoberto. Esse espírito irreverente e engenhoso definiria toda a sua vida. Hermes não se limita a regras ou limites. Ele transcende barreiras, sejam físicas, mentais ou espirituais. Sua principal função é servir como mensageiro dos deuses. Ele atravessa o Olimpo e desce ao mundo dos mortais em instantes. Nenhum céu, nenhuma montanha, nenhum oceano é obstáculo para ele. Com suas sandálias aladas, Hermes pode percorrer qualquer distância, entregar qualquer mensagem e realizar qualquer tarefa sem esforço aparente. Ele é velocidade pura, inteligência aplicada e adaptabilidade em movimento constante. Mas Hermes vai além da comunicação. Ele é o psicopompo, aquele que guia as almas até o submundo. Enquanto Caronte transporta os mortos pelo rio Estige, Hermes os conduz até a margem, garantindo que a transição entre vida e morte seja ordenada e segura. Ele caminha entre os mundos, entre vivos e mortos, entre deuses e mortais, uma ponte invisível que conecta tudo. Hermes também representa a astúcia e a inteligência prática. Ele é o deus dos ladrões, dos comerciantes e de todos aqueles que dependem de rapidez, inteligência e adaptação para sobreviver. Ele nos ensina que nem sempre a força bruta resolve os desafios. Às vezes, a velocidade do pensamento, a capacidade de improvisar e o entendimento das regras invisíveis do mundo são mais poderosos do que qualquer espada. Ao mesmo tempo, Hermes é o deus da mudança e da transição. Ele se move sem cessar, lembrando que tudo na vida está em fluxo. As situações mudam, os destinos se entrelaçam, e a única constante é o movimento. Hermes personifica essa impermanência, lembrando que a vida não pode ser controlada, apenas compreendida e navegada com habilidade e leveza. Imagine Hermes atravessando horizontes, o Olimpo ao amanhecer, cidades humanas sob seu olhar, rios e florestas que passam em um sopro. Ele voa silencioso, mas sua presença é sentida. Aqueles que estão atentos percebem a velocidade, a inteligência e a curiosidade do Deus. Ele observa, entende e conecta, fazendo do mundo um lugar mais coeso e interligado. Hermes também é símbolo de equilíbrio entre opostos. Ele transita entre luz e sombra, entre vida e morte, entre deuses e humanos. Sua habilidade de mover-se entre extremos o torna o deus da harmonia sutil, da negociação, da adaptação. Ele nos lembra que, muitas vezes, o caminho certo não é o mais direto, mas o que conecta, aproxima e conduz à solução. Além disso, Hermes representa liberdade e leveza. Enquanto outros deuses se fixam em territórios, batalhas ou paixões, ele está sempre em movimento, livre, imprevisível e ágil. Essa liberdade inspira aqueles que enfrentam obstáculos, lembrando que, mesmo em situações difíceis, sempre existe uma maneira de avançar, de contornar problemas, de atravessar barreiras aparentemente impossíveis. Feche os olhos e imagine Hermes em ação. As sandálias aladas o levantam suavemente sobre a terra, e o caduceu, seu bastão com serpentes entrelaçadas, brilha como símbolo de equilíbrio e comunicação. Ele atravessa dimensões, levando mensagens, guiando almas e conectando mundos invisíveis. Cada passo, cada voo, cada gesto é uma lição de movimento, inteligência e adaptação. Hermes também nos ensina sobre responsabilidade e sutileza. Embora seja veloz e astuto, ele não usa seu poder para dominar. Ele utiliza a inteligência para equilibrar, conectar e orientar. Essa sabedoria invisível lembra que o verdadeiro poder nem sempre está no controle direto, mas na capacidade de compreender, adaptar e agir com precisão. E talvez o aspecto mais fascinante de Hermes seja sua atemporalidade. Mesmo hoje,
Ele simboliza tudo o que se move, tudo o que comunica e tudo o que conecta. Sempre que uma mensagem é enviada, quando alguém viaja ou enfrenta uma transição importante na vida, a essência de Hermes se manifesta, silenciosa, ágil e presente. No fim, Hermes é mais do que mensageiro. Ele é guia, protetor, estrategista e reflexo da inteligência humana. Ele nos lembra que a vida é feita de travessias, que cada passo é decisivo e que a habilidade de se adaptar, comunicar e entender o fluxo das coisas é essencial para navegar pelo mundo. Hermes permanece como o mensageiro eterno, o Deus que conecta céu, terra e submundo, guiando passos, transmitindo palavras e lembrando que tudo está interligado. Ele é velocidade, astúcia e movimento, e nos inspira a enfrentar a vida com leveza, inteligência e coragem para atravessar qualquer barreira. Se Zeus governava os céus, Poseidon os mares, Hades o submundo, Afrodite o desejo e Ares a guerra, havia uma deusa cujo poder era silencioso, mas essencial. Héstia, a guardiã do lar e do fogo sagrado. Héstia, filha mais velha de Cronos e Reia, foi a primeira a ser engolida pelo pai, e a primeira a ser liberada por Zeus. Desde o início, carregava consigo um simbolismo profundo, a permanência. Enquanto os outros deuses lutavam, amavam ou destruíam, Héstia permanecia. Ela era o ponto fixo, a chama que nunca se apagava, o abrigo em meio ao caos do mundo. Ao contrário de seu irmão Ares, que buscava a batalha, ou Afrodite, que atraía paixões, Héstia não procurava atenção. Não desejava troféus nem reconhecimento. Seu poder era invisível, mas todos o sentiam. Ela representava a harmonia, a estabilidade e o conforto que transformam uma casa em lar. Nos templos, seu altar estava sempre aceso. O fogo que carregava simbolizava não apenas calor físico, mas calor espiritual. Era a força que sustentava a vida cotidiana, o vínculo que mantinha famílias unidas e comunidades coesas. E apesar de sua suavidade, ninguém subestimava Héstia, porque onde havia fogo, havia vida. Onde havia vida, havia continuidade. Héstia ensinava algo sutil, mas profundo. Nem todo poder se revela com trovões ou tempestades. Algumas forças são silenciosas, mas essenciais. O fogo que aquece, a chama que ilumina a escuridão, o calor que une corações, esses são poderes tão importantes quanto um raio ou uma espada. Feche os olhos e imagine uma casa antiga, com paredes de pedra e um grande fogo aceso no centro. O cheiro da madeira queimando lentamente. O calor que envolve o corpo e a alma. O som suave das chamas estalando, como se contassem histórias antigas, passadas de geração em geração. Esse é o reino de Héstia, um espaço de segurança, estabilidade e paz, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ela era a deusa, que silenciosamente mantinha o equilíbrio entre os deuses olímpicos. Enquanto Zeus reinava com justiça, Poseidon agitava os mares. Hades mantinha o submundo. Afrodite seduzia e Ares destruía. Héstia permanecia no centro, lembrando a todos que sem lar, sem abrigo, sem calor, nenhum poder teria sentido. E talvez seja por isso que Héstia tenha escolhido não se casar nem buscar fama. Ela compreendia que seu lugar estava na constância, no cuidado silencioso, no fogo que alimenta a vida sem precisar ser visto. Sua grandeza não estava na conquista, mas na preservação. Héstia também simbolizava a paz. Ao contrário de Ares, ela não instigava conflito. Ao contrário de Poseidon, não agitava forças indomáveis. E ao contrário de Zeus, não buscava domínio ou glória. Ela ensinava que a verdadeira força muitas vezes está em manter o equilíbrio, em proteger, em sustentar o que é precioso. Os mortais a reverenciavam em cada lar. Antes de qualquer refeição, acendiam uma chama em seu nome, oferecendo respeito e gratidão. Era uma lembrança de que por trás de toda aventura, de toda batalha e de todo desejo, existe algo que nos mantém firmes. A segurança, o calor e a continuidade. E talvez seja por isso que Héstia continue viva em nossos corações, mesmo que seu nome não seja tão celebrado quanto o de Zeus ou Afrodite. Porque todos nós precisamos de um lugar seguro. Todos nós precisamos de uma chama que nunca se apague, que nos lembre que, apesar das tempestades, sempre há um ponto de estabilidade. Ao fechar os olhos à noite,
quando a escuridão parece envolver tudo, imagine o fogo de Hestia. Ele não brilha como o relâmpago, não ruge como o mar, não treme como a guerra, mas existe, silencioso, constante, firme. E é suficiente para nos guiar, nos aquecer e nos lembrar que sempre há um lar, mesmo dentro de nós. Hestia, a deusa invisível, mas presente. O coração silencioso do Olimpo. O fogo que nunca se apaga. E assim, ao ouvir esta história, você percebe que cada deus olímpico representa algo dentro de nós. Zeus nos lembra do poder e da responsabilidade. Poseidon, da força incontrolável da vida. Hades, da inevitabilidade do fim. Afrodite, do desejo e da paixão que movem mundos. Ares, do instinto de luta e coragem. Hermes, da mudança e do movimento constante. E Hestia, daquilo que mantém tudo unido. O calor do lar, a estabilidade da alma, o fogo que nunca se extingue. Enquanto você fecha os olhos e sente o sono chegando, imagine essa chama dentro de você. Ela é Hestia. Ela está lá, silenciosa, constante, protegendo você. E assim como no Olimpo, enquanto houver essa chama, haverá equilíbrio, haverá vida, haverá paz. Porque no fim, talvez o maior poder de todos os deuses não esteja nos trovões, nos mares, na guerra ou no amor. O maior poder é aquele que permanece silencioso, que sustenta, que aguarda pacientemente, esperando apenas para aquecer quem precisa. Esse poder é Hestia,